Fala galera, análise pré-jogo de Internacional e Santos pela 28ª rodada do Brasileirão. Resultados recentes das duas equipes. Nos últimos 10 jogos, o Internacional fez 5 em casa. Empate contra o Corinthians, derrota para Fortaleza e Atlético Mineiro e vitórias sobre São Paulo e Grêmio. 47% de aproveitamento para o Colorado. Já o Santos fez 5 jogos fora de casa nos últimos 10, sendo 3 derrotas para Fortaleza, América e Atlético Mineiro, e vitórias sobre Bahia e Palmeiras, 40% de aproveitamento para o Santos. Agora algumas estatísticas aqui desses jogos. O Internacional teve em média 57% de posse de bola nesses últimos 5 jogos. Em termos de criação, foram quase 12 passes decisivos por jogo para o Inter e quase 5 passes decisivos por jogo para os seus adversários. Passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou uma assistência para gol. Em termos de expectativa de assistências, 1.12 para o Inter, 0.54 em média para os seus adversários. A ideia da expectativa de assistências é medir a capacidade que os times têm de colocar a bola, de colocar seus jogadores em condição de marcar gols. Não necessariamente o jogador consegue finalizar, se consegue finalizar, não necessariamente marca o gol. Para contabilizar dentro dessa estatística, não é necessário finalizar ou marcar gol. A ideia mesmo é medir a capacidade das equipes de levar a bola até regiões mais favoráveis do campo para a marcação de um gol. Esse valor de 1.12 para o Inter é um valor mediano, e esse valor de 0.54 para os adversários, né, considerando que são visitantes, é um número de médio para baixo. Em termos de chutes a gol, 16 chutes em média para o Inter, 8.6 para os seus adversários. Mas a quantidade de chutes a gol não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades de gol criadas, nem dos chutes propriamente dito. Então, para isso, a gente tem duas estatísticas: a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute. A expectativa de gols mede a qualidade das oportunidades e a expectativa de gols pós-chute considera também a qualidade da finalização. Então, em termos de oportunidades, a expectativa era de que o Inter marcasse em média 1.45 gols por jogo e os seus adversários 1.09. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, esse número sobe bem pouquinho para o Inter, para 1.48, e dos seus adversários também sobe bem pouco, para 1.19 gols por jogo. E quando a gente avalia os gols efetivamente marcados, em média o Internacional marcou 1.4 gols por jogo e os seus adversários 1.6 gols por jogo. Então a gente vê aqui que, apesar do Inter, em média, superar os seus adversários aqui em chutes a gol e nas expectativas de gols e gols pós-chute, em termos de gols marcados, os seus adversários, em média, superaram o Internacional. Muito aqui, o Inter tomou realmente muitos gols fora de casa, em casa, né? Tomou 2 do Atlético Mineiro, tomou 2 do Grêmio, tomou 2 do Corinthians, enfim. E agora vamos olhar aqui os números do Santos. Então o Santos teve em média 44% de posse de bola nesses jogos, contra 56% dos seus adversários. Em termos de passes decisivos, quase 16 passes por jogo para os seus adversários e 8.6 para o Santos. E em termos de expectativa de assistências, 1.51 para os adversários, 0.88 para o Santos. Então os adversários do Santos aqui tendo números de médio para alto nessas duas estatísticas aqui mais relacionadas à criação. Olhando agora para finalizações, então em média os adversários do Santos tiveram 19.6 chutes a gol por jogo e o Santos 12, uma diferença bem grande. Em termos de expectativa de gols, 1.79 para os adversários e 1.32 para o Santos. E considerando a qualidade das finalizações, 2.15 para os adversários, 1.66 para o Santos. Apesar do Santos ter tido aqui números de médio para alto, considerando que era visitante nessas partidas, ainda assim, em média, foi superado pelos seus adversários nessas estatísticas de expectativa de gols e de gols pós-chute. E em gols efetivamente marcados, o Santos tomou em média 2 gols por jogo e os seus adversários, os adversários marcaram em média 2 gols por jogo e o Santos 0.8. Então aqui, de um modo geral, o Santos sendo superado em todas as estatísticas de finalização aqui
também. E agora, para fechar a nossa análise, eu trago uma ideia de palpite aqui para esse jogo entre Inter e Santos. Lembrando que a ideia aqui não é recomendar nem incentivar apostas. O que eu fiz? Eu simulei 10 mil partidas entre Inter e Santos, considerando as estatísticas de expectativa de gols nessas últimas partidas dos dois times, tanto dos dois quanto dos seus adversários, e também uma segunda análise considerando a qualidade das finalizações, né, através da expectativa de gols pós-chute. Então, para essas 10 mil simulações, o que a gente obteve? A probabilidade de vitória do Inter é de 48%, de empate 25% e do Santos 27%. Os resultados mais frequentes, 1-1, 2-1 para o Internacional e 1-0 para o Internacional. Quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute como base para análise, os números não se alteram significativamente. 48% de chance de vitória do Inter, 23% de chance de vitória de empate e 28% de chance de vitória do Santos. Resultados mais frequentes aqui, 1-1, 2-1 para o Internacional e depois aqui 1-0, 2-2 e 2-1 para o Santos. De qualquer maneira, pelas duas análises aí, um favoritismo claro para o Internacional. Então chegamos ao final de mais uma análise pré-jogo aí de Inter e Santos. Espero que vocês tenham gostado da análise. Fica aí meu pedido para vocês se inscreverem no canal, deixar um comentário e um like e compartilhar o vídeo para o YouTube recomendar para mais pessoas. E falou!